Sejam todos bem-vindos à Escrivaninha da Thay. Se você gosta do meu conteúdo, apoie o canal curtindo, comentando e compartilhando com mais alguém que você acredita que gosta desse conteúdo. Agora, apague as luzes, coloque os fones, porque eu quero te contar uma história. Após serem resgatados, os jovens precisaram de atendimento imediato. Edson precisou ser dopado, pois não parava de gritar e chorar, falando frases desconexas. Gui, quando interrogado, nada conseguia dizer. Apenas tremia e, se muito pressionado, chorava. Sheila, quando acordou, gritou pelos amigos, levando um certo tempo para perceber que estava em um hospital. 3 jovens, 3 sobreviventes, todos completamente traumatizados, sem conseguir explicar o que havia acontecido na casa. Apenas 3 dias depois que Sheila, recuperada, saiu do hospital e foi conversar com a polícia. Dentre os sobreviventes, ela era mais sã para executar tal tarefa. A única que ainda não havia sido ouvida e que poderia, talvez, trazer alguma clareza sobre os acontecimentos. "E quem alugou essa casa para vocês?" perguntou a delegada. "Eu não sei muitos detalhes. Foram os meninos que viram o anúncio na internet. O nome dele é Venâncio. É tudo o que sei." A delegada anotou tudo em um computador. Sheila, mesmo sabendo que talvez a polícia não fosse levar aquela história a sério, resolveu falar sobre os eventos estranhos que aconteceram na casa. Comentou que havia uma senhora que os perseguiu e que provavelmente sabotou o carro deles. A delegada anotou tudo de maneira atenciosa e Sheila, embora pensasse que a mulher à sua frente estaria lhe achando uma louca, sentia-se feliz e aliviada por poder contar a história a alguém. No fundo, Sheila até sentia que estava, de alguma maneira, sendo levada a sério. "A casa estava cheia de corpos", disse a delegada, terminando de digitar. "Sangue, portas quebradas, um estado de violência extrema. Consegue me explicar isso?" Sheila sentiu o corpo tremer e o coração disparar. Além do mais, ainda estava traumatizada. Disse a primeira coisa que lhe veio à mente e que pudesse, talvez, convencer aquela mulher de pelo menos poupá-la de consequências legais. "Tinha um animal estranho lá, delegada. É tudo que sei." Ela baixou a cabeça sobre as mãos e pôs-se a soluçar. Não tinha coragem de dizer que uma estátua havia atacado seu grupo e tirado a vida de 5 deles. Dizer que um animal os atacou deveria soar mais coerente, tanto para sua sanidade quanto para a polícia que a deixaria em paz. E pareceu funcionar, pois a delegada a liberou tão logo sua crise de choro a impediu de dizer qualquer palavra além. A polícia demonstrava uma estranha compreensão e cumplicidade no assunto. Sheila não sabia dizer, apenas sentiu. Pensou que insistissem mais, que desdenhariam dela. Em vez disso, pareceram compreensivos com sua dor e trauma, liberando-a assim que começou a chorar compulsivamente. Sheila mal colocou os pés para fora da delegacia e um policial entrou. Carregava estranheza no semblante e um objeto em mãos. "Conseguiu extrair alguma informação da jovem?" perguntou o policial, apoiando gentilmente o objeto sobre a mesa. "Ela disse que uma senhora perseguiu o grupo e que havia algum tipo de animal estranho na casa, mas não sabem bem o que é." A delegada percorreu o olhar até o objeto sobre a mesa, voltando suas atenções ao parceiro de trabalho.
Relatou que a mesma senhora que os perseguiu supostamente sabotou seus carros. Até eventos paranormais a moça relatou. Fez uma pausa para esfregar as têmporas antes de concluir. Parecem todos bem traumatizados. O policial suspirou e se sentou diante da delegada, repousando uma das mãos em cima do conteúdo misterioso que trouxe com ele, que repousava sobre a mesa, esperando por atenção. Encontramos este livro estranho em meio aos corpos e muita sujeira, doutora. O estado dos corpos não parece ter sido fruto de uma violência causada por briga de jovens. Ele fez uma pausa para respirar. Afastou levemente a mão do saco de evidências e a delegada pôde contemplar o material retangular envolvido pela mão e pela proteção que o embalava. O policial, após um longo suspiro, pareceu absorver melhor as ideias que tinha sobre o assunto antes de, enfim, liberá-las. Estou desconfiado de que quem aluga essa casa seja um líder de alguma seita. Retirou a mão de cima da evidência. Precisamos descobrir, pois já se trata do 7º episódio envolvendo o mesmo lugar, sendo este último o mais violento de todos. A delegada olhou para o embrulho em cima da mesa, sentindo um calafrio percorrer seu corpo. "O que tem nesse livro?" perguntou, desviando o olhar, como se aquilo, mesmo através do embrulho, pudesse lhe olhar de volta de maneira ameaçadora. Fala de um objeto amaldiçoado, construindo com terra e animais mortos, mas não tive tempo de ler. Além do mais, temos outro problema, doutora. Ele hesitou, levando as mãos à cabeça. O que houve? A resposta não veio imediatamente. O policial coçou a barba de leve e passou os olhos no livro na mesa, fitando-os finalmente na delegada à sua frente. Mandamos uma equipe com 6 policiais para lá. Apenas 3 retornaram. A delegada regalou os olhos, pigarreou, tentando não parecer impressionada. Como assim? Indagou. Tem certeza disso? Vocês ao menos os procuraram? O policial apenas balançou a cabeça. Mandei uma equipe lá e até agora não encontraram os homens. E quer algo mais estranho ainda? De novo, o policial parou. A delegada sentiu o silêncio quase palpável e seu corpo respondeu a ele, com um arrepio e uma leve aceleração em seus batimentos cardíacos. Ela balançou a cabeça, pedindo que o policial continuasse. Além de parte da equipe, os corpos dos meninos, sangue, vômito e tudo mais que havia lá. Nada. Como assim? Está me dizendo que está tudo limpo? O policial engoliu seco. Vocês não interditaram o local? Não havia ninguém vigiando? Não, a senhora não está entendendo. O policial interveio. A delegada suspirou e começou a tamborilar levemente as teclas do computador à sua frente, sem nem perceber o que fazia. Um dos homens que retornaram, dos 6 que eu mandei até lá, jura que estava sim, tudo sujo. Eu vi as fotos. Quando ele pediu reforços, já que não estava encontrando seus companheiros, tudo estava limpo quando ele entrou lá com a equipe para procurar. E os 2 que estavam com ele, o que dizem? O que aconteceu com o resto da equipe? Um silêncio denso respondeu. A delegada bateu as mãos na mesa, mais por nervoso do que por irritação. Sobraram 3 da equipe, não foi o que disse? O que diz os outros 2? Fala logo! O homem coçou a cabeça, a mão levemente trêmula, escondendo o suor que insistia em brotar delas, entregando seu estado mais humano. Diante daquela mesa não haviam mais 2 policiais.
Apenas um homem assustado e uma mulher exigindo respostas, ainda tentando se manter de pé no profissionalismo. Os outros dois não falam coisa com coisa, doutora. Estão igual aos jovens. Um deles é o que está pior no hospital, com uma doença estranha, vomitando um líquido espesso e escuro que cheira mal. Lembra peixe podre ou até pior. O silêncio voltou a reinar. Os policiais olhando um para o outro, tentando entender, mas, no fundo, já compreendendo a gravidade dos eventos. Ao contrário do que Gui previa, não fora o suspeito da morte de seus amigos. O sangue em suas mãos fora considerado um sinal de luta, e quando os policiais chegaram, ele não estava diretamente no local exato da carnificina. Se o próprio Gui e os meninos não falassem, ninguém saberia o que ele havia feito a Paulo. Por outro lado, a própria polícia considerava as mortes brutais demais para terem sido feitas por mãos humanas. Além do problema com os corpos dos jovens e os mistérios envolvendo a casa, os policiais agora tinham o problema da própria equipe desaparecida. Gui saiu do hospital algum tempo depois e Sheila foi visitá-lo. Ele estava arrumando algumas coisas e havia colocado sua casa à venda. Sorriu ao ver Sheila. Os dois partilharam de um forte e longo abraço. "Querida, como é bom te ver", disse, enxugando algumas lágrimas. Desde que tudo aconteceu, Gui não tinha mais vergonha de demonstrar o que sentia. Qualquer gesto, qualquer palavra, já era motivo para mexer com seu emocional ainda muito abalado. O abraço demorou mais que o esperado. "Também estou feliz em te ver." Ela lhe acariciou o ombro. "Soube que vai vender a casa", Sheila falou, afastando-se sem graça ao notar o tempo que estava abraçada a ele. Gui sorriu levemente, parecendo perceber o mesmo. "Não vejo motivos para continuar aqui. Me sinto perseguido, observado." Suspirou. As mãos tremeram levemente em lembrança do trauma recente. "Tem notícias do Edson? Eu nem tive coragem de visitar o cara, acredita? Deve ter uma semana que fui ver como ele estava." Sheila falou, forçando a memória. "Não consegui conversar com ele porque estava dopado. Temo que ele fique com alguma sequela, pois foi muito afetado pelo trauma e ainda perdeu a irmãzinha dele." Os olhos de Sheila marejaram, lembrando-se de Larissa. "Que Deus a tenha, que tenha todos", continuou ela. Gui entrelaçou os dedos entre os dela, partilhando da dor. "Eu sinto muita saudade dos meus amigos. Culpado também. Por isso quero ir embora daqui." "Culpado?" Sheila quis saber. O abraçou outra vez. "Por que culpado, Gui? Ninguém teve culpa." "Teve sim", respondeu, contendo um pranto. "Se eu não tivesse dado a ideia e o Arthur concordado, se eu não tivesse ficado tão empolgado, incentivasse tanto, talvez estaríamos todos aqui." A dor o calou. Sheila o apertou mais contra o peito, sendo correspondida com força. "Procure ajuda, não carregue isso sozinho." "Para onde você vai? É muito longe?" perguntou, deslizando os dedos carinhosamente pelas lágrimas dele. Já nem se importavam mais com a pouca distância que agora havia entre eles, como se seus corpos entendessem que tudo o que tinham agora eram um ao outro. "Sheila", disse, recuperando-se um pouco do choro. Ela apenas ergueu o olhar. "Obrigado pela preocupação. Irei buscar ajuda, sei que preciso." "Mas..." hesitou.
Sheila apenas esperou, sentindo o coração em um compasso diferente, um sentimento que ela já conhecia e, só agora, notou com mais intensidade, confirmando o que ela sempre suspeitara sobre si mesma. A terapia vai me ajudar muito, espero. Mas acho que vou ficar melhor se tiver uma companhia. Sheila sorriu, nervosismo e confusão tomando conta. Como assim? Questionou e recebeu um sorriso de volta. Uma de minhas motivações por esse passeio foi justamente a tentativa de me aproximar de você. Ele acariciou gentilmente o queixo dela com o polegar, roçando milimetricamente a união dos lábios. Queria que pelo menos essa parte do plano desse certo. Aliás, acho que a Lari, o Arthur, a Ivana, acho que no fundo todos torciam por isso, por nós. Sheila soluçou de leve. Onde estiverem ficarão felizes, você não acha? Ela soluçou mais forte, sentindo saudade dos amigos. Lembrou por um momento do tapa que deu em Mariana quando ela ousou em dizer que aquela era a oportunidade ou perderia quem ama. Lembrou-se de Larissa, dizendo que gostaria de tê-la como cunhada, mas que entendia que a paixão dela era... Sheila sequer deixava Larissa ou qualquer pessoa que ousasse invadir essa parte dela concluir o que ela mesma não tinha coragem até aquele momento. Seus amigos sempre estiveram certos. Gui estava certo. Seus amigos ficariam felizes onde quer que estivessem, agora que não poderiam partilhar daquela alegria que, sem dúvidas, torceram e aguardaram tanto. Sheila fechou os olhos e deixou com que o espaço entre eles se rompesse, deixando-os livres para sentir um ao outro. Não sabiam quem havia começado, apenas sabiam que selaram, através do toque de seus lábios, um caminho sem volta. Ambos choravam quando se afastaram. Queria que tivesse sido diferente, Gui falou aos prantos. Sheila acariciou seu rosto, beijando o sal que escorria por ele. Todos nós queríamos, murmurou ela. Queríamos que eles pudessem ver, rir, gritar, dizendo que já sabiam que iria dar nisso. Gui sorriu entre lágrimas. Sheila, tentando controlar a própria dor, concluiu. Mas tenho certeza que onde quer que estejam, estão sorrindo e torcendo por nós. Sempre. Permaneceram abraçados, soluçaram juntos. Ambos desejaram aquele momento em segredo, mas não esperavam jamais que o primeiro beijo entre eles teria gosto de saudade. Saudade daqueles que jamais voltariam daquela viagem que almejaram com tanta alegria. A campainha tocou, tirando-os daquela entrega momentânea. Você está esperando alguém? Sheila perguntou. Gui fez que não. Se levantou e foi até a porta. Sheila o seguiu. Não puderam acreditar no que a porta à frente deles revelou ao se abrir. Edson! Disse Sheila, emocionada, enquanto ele e Gui se abraçavam fortemente. Quando foi a vez de Sheila abraçá-lo, ela não conteve a emoção. Ô, pessoal, vim trazer alegria e vocês estão chorando? Brincou, trazendo um leve humor ao presente tão amargo e triste. Um humor antes tão familiar, agora se parecia um personagem tímido entre eles, que não o ignoraram e sorriram. Edson, como você está? Nem sabia que você tinha saído do hospital, Sheila falou. Estou, acho que bem. Apenas
tomando remédios para dormir sem pesadelos, colocou a mão firme no ombro de Gui. Vendendo a casa? Para onde vai? Estou indo embora também. Gui e Sheila se entreolharam. Quer ir com a gente? Perguntou Gui. Compra um barraco perto de nós. Ficar juntos valerá mais que qualquer grana dentro de consultórios terapêuticos. Edson ergueu uma sobrancelha. Espera, como assim barraco perto de nós? Vocês vão embora juntos? Sheila sentiu as bochechas corarem. Gui sorriu, olhando para Edson. Depois, para ela. Eu conto ou você conta? Edson sorriu, compreendendo tudo. Estava estampado neles o amor que, agora assumido, transbordava. Uma fagulha de luz em meio a tanta dor e trauma. Se mudaram dali pouco tempo depois. Como prometeram ao outro, ficaram juntos. Sheila e Gui moravam em uma casa simples e Edson morava algumas casas depois, ambos levando vidas simples e vivendo com o peso de sobreviventes traumatizados. Edson nunca quis falar sobre o ocorrido, nem como se sentia. Agia como se nada tivesse acontecido, rindo, brincando, falando. Tinha dias em que não atendia o celular ou não estava em casa, ao que Sheila e Gui deduziram ser a maneira dele de lidar com a dor. Sempre quando podiam, chamavam Edson para perto, para dormir na casa deles ou para sair. Ambos faziam acompanhamento psicológico para lidarem com a dor e o trauma, e os processos de terapia em grupo aproximavam ambos, trazendo a todos um pouco de alegria e esperança. Sheila e Gui estavam cada vez mais próximos, em um amor e vínculo que só crescia, enquanto que Edson parecia da família. Embora demonstrasse alegria por estar ao lado de Sheila e Gui nas terapias ou em eventos ocasionais, Edson jamais se sentira à vontade para mencionar o nome da irmã. Aquela era uma ferida profunda que ele decidiu esconder em um lugar de sua alma, onde nem ele mesmo pudesse ter acesso, restando a Sheila e Gui apenas respeitá-lo. Anos após o ocorrido, a polícia ainda não tinha resposta sobre onde estariam os corpos dos jovens, onde estaria o resto da equipe. Os policiais adoecidos faleceram dias depois e as investigações sobre foram encerradas por falta de evidências concretas, pois até as fotos que a primeira equipe havia conseguido dos corpos, sangue, tudo havia desaparecido ou corrompido sem motivo aparente, tornando-se apenas borrões estranhos ou sumindo misteriosamente dos arquivos. Em uma tarde, enquanto Gui dormia, Sheila estava mexendo em suas redes sociais e o que viu lhe arrepiou inteira. Uma postagem de uma suposta agência de viagens dizia: aluga-se casa para sua temporada de verão. 5 quartos, 2 banheiros, piscina grande e próximo à praia. Garanta seu lazer junto à sua família. Abaixo estavam diversas fotos da casa que Sheila reconheceu imediatamente. A varanda, a sala, a escada. Aquelas lembranças fizeram seu corpo inteiro tremer. Leu e releu a postagem por diversas vezes, notando uma foto que ela não havia visto. Era uma foto de fora da casa, mostrando-a de frente. Mas havia algo estranho. A estradinha não era a mesma. Era uma rua asfaltada, com pouca vegetação ao redor da casa.
mas Sheila tinha certeza. Era a mesma casa, porém em outro lugar. Em seu íntimo, ela só podia torcer para que as pessoas ignorassem aquele anúncio. Mas no fundo ela sabia. Sabia que alguém iria, assim como ela e seus amigos também foram atraídos por tal oferta. Sheila sabia que, em algum lugar, o telefone de alguém tocaria com um convite animado do outro lado da linha. E a casa esperaria. A estátua esperaria. Sabia que, em breve, muito em breve, mais um grupo, mais uma família estará. Debaixo daqueles pés. Chegamos ao fim de mais uma obra aqui da Escrivaninha da Thay. Quero agradecer cada comentário, todo carinho, cada minuto que você passou aqui comigo. E se você gosta desse conteúdo, vê valor no trabalho da Escrivaninha da Thay, compartilhe o conteúdo, continue deixando seu comentário, seu like, fale da Escrivaninha da Thay para quem você quiser e puder. Seu apoio é muito importante para a nossa escrivaninha. Obrigada por ouvir.